Olá, tudo bem com vocês? Vamos pro passo a passo agora desse vestidinho que tá muito lindo, gente. Lembrando que para quem tá caindo de paraquedas logo nesse vídeo, gente, já tem um vídeo com o passo a passo do corpo, do cabelo, pintura do rosto dessa boneca. Para adquirir o projeto completo, você clica no link de WhatsApp que está aqui na descrição e entra em contato comigo para pagar no cartão ou no Pix. No projeto você vai ter moldes e medidas tanto do corpo, do vestido, dos sapatinhos de tecido e também do cachepô. E caso você não queira adquirir o projeto completo, não tem problema, eu estou vendendo separadamente o projeto com moldes e medidas do vestido, com moldes e medidas do cachepô e também com os moldes dos sapatinhos, projetos separados para quem quiser adquirir apenas o do sapatinho ou do vestido, enfim. É claro que vai sair muito mais barato se você adquirir o projeto completo, mas se preferir, pode sim adquirir somente o projeto do vestido, por exemplo. É só entrar em contato comigo e confeccionar aí o vestido para suas bonecas. E agora vamos ao passo a passo dessa roupinha super fofa que eu sei que vai fazer o maior sucesso aí no seu ateliê. Bom, para fazer a roupa da boneca, eu tenho aqui o tricoline 100% algodão e dobrei o tecido frente com frente, direito com direito, tá? Coloquei ele dobrado, risquei usando esse molde. E aqui, gente, fiz um risco apenas na parte de cima, tá? Mas na hora de fazer o corte do tecido, o ideal é que você faça deixando uma margem de costura aqui em toda a volta. Então, vamos riscar apenas na parte de cima. Depois de riscar, eu fiz uma costura com retrocesso no começo e no final, aqui, ó. Iniciei do corte do tecido e costurei em cima do risco, até a outra ponta. Ficou aqui costurado. E a parte de baixo não precisa, porque a gente vai desvirar para depois franzir, tá? Aqui eu usei a caneta Fantasminha para poder fazer esse risco. Eu vou deixar link da Shopee, vendedor local aqui do Brasil mesmo. Bom, depois de desvirar, eu vou passar o ferro, deixar ele bem passadinho aqui, esse tecido. E depois vou fazer uma costura com um ponto bem grande da máquina. Ponto reto, deixa o ponto grande, porque isso facilita na hora da gente franzir. E você vai fazer uma costura aqui de uma ponta a outra, sem dar retrocesso. Não precisa nem no começo nem no final, tá bom? E depois faça outra costura, uma paralela à outra. Então, faça mais uma aqui, para depois a gente franzir. Olha só, já fiz a costura, fiz duas, tá? Para o franzido ficar mais bonitinho. E depois de fazer essa costura, você vai puxar o fio de trás, aqui. Como foram duas costuras, você vai ter 4 fios no total. E aqui, no caso, na parte de trás, você puxa 2, tá? 2 fios. Um de cada costura, para poder franzir essa parte aqui. Do outro lado, da mesma forma, ó. Aqui, os 2 fios de trás, eu vou puxar para franzir. E vou puxando aos poucos, não precisa ter pressa, você vai franzindo, puxando aqui os 2 fios. Para formar esse babadinho aqui na parte de baixo, na parte do corte, vai franzindo e o efeito é esse, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, puxo os 2 fios, e você vai franzir até ficar numa medida de aproximadamente 14 centímetros, tá? Eu já tenho a outra feita, olha só. Eu franzi e ficou aproximadamente aqui 14 centímetros. E para não desmanchar esse franzido, eu dei nós
nas pontas daqui das linhas, tá? Depois que você chegar nessa medida, você vai amarrar, dar um nozinho em cada ponta para ficar preso e não desmanchar esse franzido. Depois, aqui no meio, ó, eu dobrei exatamente na metade e fiz uma marcação com um lápis bem aqui, próximo do corte, para poder alinhar bem nas alças, tá bom? Então, faça isso. Depois, você vai cortar aqui 2 pedaços de tecidos. A medida vai estar descrita lá no projeto, junto com os moldes. E você vai cortar exatamente na medida que você riscou. Depois, você vai dobrar essa parte aqui para dentro, a outra também, para formar um viés com esse tecido, tá? Depois que fizer, você passa o ferro para deixar tudo bem arrumadinho, dobra ao meio e faz uma marcação aqui exatamente na metade, tá? Para depois a gente alinhar junto com a metade que marcamos aqui desse babado. Então, aqui, ó, já marquei. Vou encaixar a metade exatamente aqui na metade do viés, ó. Vou usar alfinetes ou clipes para poder prender isso bem. E depois eu vou na máquina fazer uma costura, tá? Então, deixa aqui tudo esticadinho, centralizado. E faz uma costura para prender esse babado aqui dentro desse viés, que no caso é a alça da roupinha dela. Faz uma costura aqui com retrocesso no começo e no final com um ponto reto. Olha só, já finalizei a costura e fica assim. Tá prontinha a alça. Depois fiz isso mais uma vez e agora vamos reservar. Bom, gente, agora eu já coloquei esse tecido direito com direito e vou posicionar esse molde, tá? Depois é só riscar e recortar, deixando uma margem de costura. Eu já fiz isso para adiantar, tá costurado, eu iniciei a costura aqui, tá? Fiz uma marcação com giz de alfaiate e iniciei a costura com retrocesso, fui seguindo em cima do risco e finalizei aqui com retrocesso novamente, deixando mais ou menos uns 2 dedinhos aqui de abertura para poder desvirar, tá bom? Então, depois de costurar, você vai dar uns piques nessas pontas, cortando. E dá também um pique aqui, ó, onde tá essa curvinha, desse lado e desse. Então, aqui eu já dei, porque depois que desvirar fica bem bonitinho, tá? E agora, gente, depois de costurado, depois de dar os piques, aí sim você vai desvirar pela abertura que deixou e vai passar o ferro para ficar tudo bonitinho, para iniciarmos a montagem. Mas antes de montar, eu vou mostrar para vocês como fazer a parte de baixo do vestido. Nós vamos encaixar as alças nessa parte aqui. Bom, meninas, depois de passar o ferro, né, eu desvirei, passei o ferro, eu fui colocar nesse outro corpinho aqui, ó, só pra ter uma noção de onde eu vou posicionar as alças para poder costurar, tá bom? Então, aqui eu já alfinetei tudo para definir a altura, no ombro, enfim. Ainda não coloquei os bracinhos nesse corpo, mas dá para entender mais ou menos como vai ficar essa parte aqui do busto. Com essa parte alfinetada aqui ao corpo, você vai posicionar as alças, deixando na altura que você desejar. Se ultrapassar aqui um pouquinho, não tem problema, você corta, tá? E aqui eu coloquei os alfinetes para poder ficar preso e eu fazer uma marcação para definir exatamente onde eu vou costurar. Então, aqui, ó, passei o giz de alfaiate, se quiser faz com a caneta fantasminha e depois passa o ferro, não tem problema. Aqui depois eu dou umas batidinhas e essa marca vai sair. E marquei aqui, ó, na outra alça também.
para posicionar no lugar exato. Aqui também, ó. E a abertura do vestido vai ficar para cá. Então, ó, eu coloquei aqui os alfinetes, a alça vai ficar aqui, a outra aqui, e nessa parte eu vou aplicar botão de pressão de plástico depois, tá? Mas você pode abrir casinha de botão e usar botão comum, não tem problema. E vamos para a máquina costurar, olha só. Já que eu marquei aqui, eu posso tirar desse corpinho. Vou alfinetar isso aqui para poder fazer a costura. E essa costura vai ser feita da seguinte forma. Eu vou passar por cima dessa outra costura que foi feita na alcinha, ó. Vou tirando aqui para vocês verem. Não é difícil, gente, é só ter paciência que vai dando certo. Ó. Aqui eu vou fazer uma costura, olha só. Pespontando para prender essa alça no busto. Então, vou fazer uma aqui, próximo da bordinha, com retrocesso no começo e no final. E depois, vou fazer outra costura passando por cima dessa que a gente fez, tá bom? Então, ó, vai ser uma costura aqui, até onde termina o busto. E aqui, também por cima dessa que foi feita. Na hora de fazer o viés para a alcinha, eu vou passar uma segunda costura por cima dessa, para prender aqui na frente, do outro lado da mesma forma, ó. Vou passar uma costura aqui por cima dessa, com retrocesso no começo e no final, e outra aqui bem na bordinha, até aqui no busto, tá? Do outro lado também, gente, já tá alfinetado, vou fazer uma costura de pesponto aqui, e outra costura por cima dessa. E vai ficar assim, depois de costurado, tá? Ó, vai estar tudo alfinetadinho. E depois que passar a costura, vai ficar assim. Aí, depois que fizer essas costuras, prendendo as alças, nós vamos encaixar a parte de baixo do vestido. E eu vou explicar daqui a pouco como fazer essa parte. Olha só, meninas, depois da costura, esse é o resultado. E fica assim, tá? Essa é a parte interna. Tudo costurado, bonitinho. Passei o ferro depois. E agora, para fazer a parte de baixo do vestido, eu tenho alguns detalhes para explicar para vocês, tá? Vou reservar essa parte. E aqui, eu vou explicar o que eu fiz, para que não haja dúvida, mas tem muitos detalhes aqui nessa parte que vocês precisam prestar atenção, tá? A primeira coisa que eu fiz foi cortar essa faixa de tecido. As medidas estão descritas no projeto, tá bom? Então, depois de cortar o tecido, passei o ferro, eu fiz uma dobrinha aqui na parte de cima, ó, pro lado esquerdo do tecido. Fiz uma dobrinha e depois costurei com um ponto zigue-zague de uma ponta a outra, tá? Para ficar um acabamento aqui no corte do tecido. Então, dobra uma vez, faz o zigue-zague. Depois de fazer essa costura, eu vim aqui para a parte de baixo, dobrei 2 vezes e fiz a bainha, tá? Faz uma costura de uma ponta a outra com o ponto reto. Depois de fazer o acabamento aqui embaixo, eu virei para o lado direito, posicionei um pouquinho acima da costura que eu fiz, um bico bordado. É opcional, se você não quiser fazer com esse detalhe embaixo, não tem problema. Mas eu quis fazer, então eu coloquei o lado direito do bico para cima e fiz uma costura, ó, bem aqui na bordinha, com retrocesso no começo e no final, tá? Então, fiz essa costura aqui e depois fiz outra paralela aqui a essa primeira,
para deixar esse bico bem costuradinho. Você pode fazer apenas com uma costura, mas eu decidi fazer com duas e fica bem bacana, ó, tá vendo? Tem uma aqui e outra aqui. Fiz de uma ponta a outra, prendendo esse bico bordado. Depois disso, eu fiz uma outra costura. Aí nessa hora você vai explorar o ponto decorativo que a sua máquina tem. Se a sua máquina não tem nenhum ponto, é aquela bem básica, não tem problema, gente, tá? Isso daqui é opcional, você pode adicionar outro detalhe aqui, ou então deixa só com o bico bordado mesmo, que fica bonito, tá? Mas eu resolvi fazer um ponto decorativo aqui, um pouco acima do bico bordado, tá? Aí fiz a costura de uma ponta a outra e ficou assim. Depois de fazer essas costuras iniciais, aí sim, você vai virar o lado esquerdo da faixa de tecido e vai dobrar aqui, ó, para fazer o acabamento em cada lateral. Então, aqui eu vou dobrar 2 vezes, tá? O corte do tecido, então eu dobro 2 vezes assim. Vou alfinetar e fazer uma costura aqui, de uma ponta até a outra, tá? Uma costura com retrocesso no começo e no final. Desse lado aqui, vou fazer a mesma coisa. Dobro 2 vezes e faço uma costura de acabamento. Bom, já costurei aqui, fazendo o acabamento na lateral dessa faixa de tecido. Fica assim, tá? Do outro lado também, ó. Já foi feita aqui a costura. E agora, para finalizar, né, essas costuras aqui, nós vamos fazer outra costura. É só aumentar o ponto da máquina, deixa o ponto bem grande, para franzir aqui essa faixa de tecido. Então, a costura você vai fazer da mesma forma que eu expliquei para fazer o franzido aqui desse detalhe, tá? Então, aumenta o ponto da máquina, deixa ele grande para facilitar na hora de franzir e vai fazer uma costura bem próxima aqui do zigue-zague que foi feito aqui em cima. Você vai fazer a costura de uma ponta a outra, mas atente-se a esse detalhe. Não faça a costura pegando aqui esse acabamento que a gente fez, essa dobrinha aqui do tecido. Não. Primeiro você vai posicionar um pouco antes dessa costura que a gente fez aqui, tá? Não passa por cima dela. Então, aqui, ó, vou mostrar desse lado. Aqui foi feito o zigue-zague, né, de acabamento lá no comecinho. E a costura com ponto grande para franzir, eu comecei aqui já depois da dobra de acabamento da lateral, tá? Aqui tá a dobrinha, então a costura eu comecei aqui, sem dar retrocesso. Ponto reto, grande e sem dar retrocesso. Começa a costurar de uma ponta a outra. Depois faz uma segunda costura, um pouquinho abaixo, para ficar 2 costuras, e isso facilita bastante na hora de franzir o tecido, tá bom? Então, eu fiz aqui uma embaixo da outra, até aqui, próximo do outro acabamento. E agora, gente, é só puxar os fios daqui de trás. Vai ficar 2 fios aqui na parte do lado direito, na frente do tecido, e 2 na parte de trás, no lado esquerdo. Então, aqui, a gente vai puxar da parte de trás os 2 fios e vai começar a franzir. Da mesma forma que fizemos lá naquele detalhe da parte de cima do busto, para formar aquela manguinha. Ó, vai franzindo com muito cuidado. E você vai deixar essa faixa toda franzidinha na medida do busto, pra gente encaixar e depois costurar, tá? Então, essa parte aqui de franzir, você vai fazer com bastante calma, tá, gente? Pra não arrebentar aqui a linha. Ó, puxando os 2 fios do lado de trás e vou franzindo até essa faixa de tecido ficar na medida do busto. Aqui, ó.
Aí a gente vai costurar no lado direito daqui, no caso a frente desse busto, a gente encaixa a faixa de tecido para costurar. Quem me acompanha já sabe como é feita essa parte, mas eu tô explicando porque sempre tem gente nova aqui no canal. Então, quem tá chegando agora, seja bem-vinda. Já franzi aqui. Agora vou ver se tá na medida aqui do busto, ó, se precisa folgar mais um pouquinho. Tem que deixar na mesma medida, tá? De uma ponta a outra, tudo franzido, mas na mesma medida aqui do busto. Tem que bater certinho com a medida aqui. Ó, ainda passou um pouquinho, vou franzir mais um pouco para encaixar bem aqui. Depois de chegar na medida aqui do busto, a gente vai amarrar esses fios para não desmanchar o franzido que foi feito, tá? E vamos posicionar dessa forma. Aqui é o lado esquerdo do tecido, a frente é essa. Então, a gente coloca frente com frente, lado direito com lado direito do tecido, tá? E aqui, ó, a gente vai posicionar bem certinho, vai alfinetar, ou então vai usar esses clipes que ajuda muito. E vamos prender toda essa parte aqui para fazer uma costura, tá? Costura com ponto reto, tamanho do ponto normal, para poder fazer uma costura unindo essa faixa de tecido aqui com o busto que foi feito. Aí você vai fazer essa costura de uma ponta a outra com retrocesso no começo e no final. E depois vai virar para fazer o fechamento desse vestido, usando botão comum, abrindo casinha, tá? Na sua máquina, ou você pode usar pedacinho de velcro, ou pode usar o botão de pressão de plástico, que é o que eu uso aqui nas minhas peças. Inclusive, vou deixar aqui na descrição o link, caso alguém queira adquirir, tá? Comprei na Shopee e facilita bastante, porque na hora de tirar do corpinho da boneca, é só desabotoar. Olha só, gente, tô unindo aqui para depois fazer a costura, tá? Ó, esse lado aqui ainda passou um pouquinho. Então, como eu ainda não dei os nós nas linhas, eu vou franzir até chegar na medida aqui, tá? Tem que ficar tudo bem certinho antes de fazer a costura. Olha só, franzi mais um pouco para chegar até aqui. Vou fazer isso, prendendo aqui com um alfinete ou então com esse clipe. E agora eu vou dar um nó aqui nessas linhas para não sair do lugar esse franzido que foi feito, tá? Dessa forma a gente costura com mais tranquilidade. Ó, dei um nó. Vou cortar e do outro lado faço a mesma coisa. Amarro para não desmanchar. E depois é só ir para a máquina e costurar isso. E o vestido tá praticamente pronto. Costura feita de uma ponta a outra. E o próximo passo é desmanchar aquelas duas costuras que fizemos com um ponto grande para poder franzir essa faixa de tecido. Lembra? Agora que a gente já fez a costura final aqui com um ponto reto, já podemos desmanchar aquelas duas costuras, porque elas só serviram para franzir mesmo, para ajudar a franzir o tecido. Então, agora que eu já costurei, desmanchei elas e o resultado é esse aqui, gente. Olha que luxo que fica esse vestido. Lindo, né?
Aqui eu já coloquei os botões de pressão de plástico e já tem vídeo aqui no canal mostrando como fazer a aplicação. Eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição para você assistir depois. E vou deixar também o link de compra, tanto dos botões como do alicate, caso você se interesse para comprar, tá bom? Comprei na Shopee, vou deixar tudo linkado aqui, tanto passo a passo como os links para comprar o kit, né? O alicate e também os botões. E facilita bastante, tá, gente? Olha só. Simplesmente faço isso aqui, já tá aberto o vestido, depois é só fechar. Eu gosto bastante de usar esses botões de pressão de plástico, porque eles são muito práticos. Se você quiser, pode também abrir casinha de botão e usar aquele botão comum, não tem problema, tá? Bom, aqui tá prontinho o vestido, olha só. Vou colocar aqui o cabide dele. Olha que lindo, né, gente? Tá lindo aqui esse detalhe próximo do bico bordado. Enfim, decorem da forma que vocês quiserem. Lembrando de novo que se você quiser adquirir o projeto completo, com moldes e medidas tanto do corpo, do vestido, dos sapatos, do cachepô, você pode entrar em contato comigo pelo link de WhatsApp que está aqui na descrição. E caso você queira apenas os moldes e medidas para fazer o vestido, eu também vendo separadamente. Beijo grande, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!